gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Raíra e hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês do que está acontecendo na Ucrânia, o que a Rússia quer na Ucrânia, o que a OTAN tem a ver com isso, quem é a OTAN. Eu sei que esse tema já está sendo muito falado em todas as redes sociais, mas eu acho que todo conhecimento é importante, então eu quis trazer aqui um pouquinho do meu ponto de vista, também de uma forma simplificada, porque tem muitas plataformas aqui que têm trazido esse conteúdo de uma forma um pouco mais difícil de entender. Então eu vim trazer uma explicação para vocês de todo o contexto do porquê que esse conflito de agora é muito importante para o cenário internacional como um todo. Tanto que a gente vê que também está afetando o Brasil no preço da gasolina, enfim. A política internacional está basicamente caótica depois do início dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal para quem não é inscrito. É muito importante que vocês se inscrevam e deem o like aqui para dar um feedback e também para me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. É muito bom vocês estarem sempre acompanhando o conteúdo aqui para que eu sempre traga conteúdos novos e vocês sejam informados desses conteúdos novos. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal, dá um like aqui. E se vocês quiserem me acompanhar em outras redes, sejam muito bem-vindos. Meu Instagram é @Raíra e eu também tenho uma plataforma de educação política que é o WikiRI, onde eu falo de relações internacionais no Instagram. Deixo tudo aqui embaixo para vocês seguirem depois. Gente, então, esse conceito, primeiro que a gente precisa entender que esse conflito, ele é um conflito que ele vem de anos e anos e anos. Ele não é algo que estourou agora. Desde a época da União Soviética, os Estados Unidos, a América do Norte, né, os Estados Unidos, Canadá e a Europa criaram um bloco chamado OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização ela foi criada em 1949, durante a Guerra Fria, em resposta às possíveis ameaças da União Soviética. Em resposta, em 1955, a União Soviética, em parceria com os países do leste europeu, criou o Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar também para se proteger da ameaça do Ocidente. Quando a gente fala Ocidente, a gente fala basicamente Europa e América do Norte. Então, primeiro é importante a gente entender esse contexto para vocês entenderem como que a OTAN foi criada. A OTAN, inicialmente, a proposta era se defender da ameaça soviética, porque na Guerra Fria nós tínhamos uma polarização entre superpotências muito fortes, né? Que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E segundo Noam Chomsky, que é um sociólogo, cientista, ativista político estadunidense, a proposta inicial da OTAN, como eu falei, era se proteger da ameaça soviética, mas depois da dissolução da União Soviética, a OTAN continuou, a OTAN permaneceu, inclusive se fortaleceu e mais países aderiram ao bloco. Só que a partir do momento em que a União Soviética já não era mais uma primeira ameaça, digamos assim, porque os países já estavam se separando, né? A Rússia e os países satélites já estavam se separando, a OTAN ela passou a virar mais um bloco de controle da energia mundial. O que é isso? A OTAN, o foco da OTAN passou a ser controlar rotas marítimas, dutos de petróleo e gás natural. Hoje em dia, a Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo e a primeira maior produtora de gás natural. Significa que basicamente a Rússia ela tem um monopólio energético gigante. Com o petróleo nós produzimos muita energia e com o gás natural também nós produzimos muita energia, né? O petróleo aí a gente produz a gasolina, que é exportada para o mundo inteiro, nada se move sem a gasolina, e o gás natural também, principalmente na região da Europa, é muito consumido para energia de casas, indústrias e afins. Então, a energia, ela é um fator muito importante de controle político dos países. E é por isso também que logo mais à frente eu vou explicar para vocês como que isso impactou aqui no Brasil, por exemplo, no preço da gasolina que está super alto. Mas enfim, voltando à pauta. Depois que a União Soviética se dissolveu, a OTAN permaneceu muito forte. Só que eu vou colocar no mapa para vocês conseguirem entender geograficamente o que eu estou querendo dizer, para não ficar muito confuso para vocês. A partir do momento em que a OTAN ela tem os países europeus como países membros, ela quer expandir o seu poder, as suas alianças para o leste europeu. Só que alguns países do leste europeu eram países satélites da Rússia, da União Soviética, são países ex-soviéticos que ainda têm grande influência russa, não só política, como cultural e econômica também. A Ucrânia é um desses países. A Ucrânia hoje em dia tem uma parcela
parcela grande da população que é russa, parte do território da Ucrânia também fala russo, fora a questão cultural e a questão econômica também, que se torna um pouco dependente da Rússia. Só que a Ucrânia, durante muito tempo, tem tentado entrar para a OTAN, tem tentado virar um país membro da OTAN como um bloco militar. Isso desde a década de 90. Então, por isso que eu falo para vocês que não é algo recente, é algo que já vem de anos e anos e anos. Em 2008, a Ucrânia realmente efetivou esse pedido de entrada na OTAN, mas como um país membro não é tão fácil de você entrar num bloco, porque tem uma série de burocracias que o país precisa cumprir. E nesse período, desde esse período aí, a Ucrânia tem passado por uma conturbação política muito grande, uma instabilidade política muito grande, que faz com que os países membros da OTAN, como por exemplo Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, fiquem na retaguarda ali, esperando que a política da Ucrânia se estabilize um pouco mais para que ela possa vir a ser um país membro da OTAN. Tem vários fatores aí que a Ucrânia ainda não pode entrar como país membro, dada a instabilidade política que o país vive durante um longo período. Mas, Raíra, qual a vantagem de entrar para a OTAN? Por que a Ucrânia quer tanto entrar para a OTAN? Então, gente, a OTAN ela é um bloco militar e ela é um bloco coletivo, ou seja, toda e qualquer ameaça feita a um dos países membros, todos os outros países membros vão se juntar para proteger aquele país ali. Então isso acaba sendo muito vantajoso para aqueles países que não têm um poder bélico muito grande, ou seja, um poder de arma, um poder militar muito grande. Para eles é uma grande vantagem ter a OTAN, porque caso eles sejam atacados, caso o território deles seja invadido, como é o que está acontecendo agora na Ucrânia, todos os países membros são obrigados a se juntar e ajudar aquele país ali a se defender. Então, para eles, isso é vantajoso no sentido militar, geopolítico, geoestratégico, caso aconteça algum tipo de invasão ou algum conflito armado ali com outros países. E por que o Putin está com tanto medo da Ucrânia virar um país membro da OTAN? Justamente porque a Ucrânia, durante muito tempo, foi um país satélite da Rússia e, territorialmente, como eu vou mostrar novamente aqui no mapa para vocês, é um país que tem uma ponte muito grande entre a Rússia e a União Europeia. Então, a partir do momento em que a OTAN e os países europeus consigam ter influência no território ucraniano como um todo, eles já vão bater de frente direto com a Rússia. E é isso que a Rússia não quer. A Rússia não quer dividir as suas fronteiras com países ocidentais. Ela quer criar essa barreira aí de defesa para que os países ocidentais não entrem na sua zona de influência. E por que essa zona de influência é muito grande? Como eu disse anteriormente, essa zona de influência, principalmente a região do Mar Negro, é uma região de rota estratégica para a Rússia, porque ali tem muito petróleo, eles produzem muito gás natural. Então a Europa se aproximando daquele território é uma ameaça russa, porque a Rússia tem uma influência comercial muito grande ali. Então basicamente o Putin, ele tá defendendo o território dele no sentido de não perder a sua zona de influência comercial e política, né? Porque querendo ou não, ele ainda assim quer fortalecer os países ex-soviéticos que possam virar pró-Rússia, que possam ser governos pró-Rússia, e o governo atual da Ucrânia não é pró-Rússia. E a relação histórica entre a Rússia e a Ucrânia já é muito conturbada desde a União Soviética. Antes da década de 30, a Ucrânia ela tinha uma vantagem territorial muito grande, dada a fertilidade do seu solo. Eles produziam muitos cereais, eles produziam muitos alimentos, então a Ucrânia tinha um solo muito rico para esse tipo de produção. A partir da década de 30, isso acabou enfraquecendo a economia ucraniana, porque a Ucrânia passou a ser um estado não independente e passou a ser membro da União Soviética. Então, qualquer tipo de controle que a União Soviética queria ter sobre a Ucrânia, eles tinham que ceder, eles tinham que aceitar. Mas quando Stalin assumiu o poder, ele meio que determinou uma criação coletiva de fazendas. Todas aquelas terras que eram de pequenos proprietários acabaram sendo cedidas ao governo de forma coletiva. Era uma coisa meio que para todos. Então, os pequenos produtores, alguns deles acabaram se defendendo e sofrendo perseguição. Foi meio que uma sensação de vulnerabilidade muito grande para o povo ucraniano, que estava basicamente perdendo ali o seu direito à própria terra. Esse foi o sentimento
deles, tá, gente? Eu tô falando assim, numa perspectiva de como é que a Ucrânia enxergou isso naquele período. E depois desse caos todo, a estimativa é que de 1931 a 1934, quase 4 milhões de ucranianos morreram de fome por causa dessa perseguição e por causa dessa falta de produção de alimentos, que eles acabaram perdendo tudo, eles perderam as fazendas. E esse período, esse momento histórico da Ucrânia foi chamado de Holodomor, que foi o genocídio pela fome. Então, o sentimento da Ucrânia de invasão e de tentativa de ser um estado soberano e independente da União Soviética, da antiga União Soviética e agora da Rússia, é algo histórico e algo que para eles ainda é muito ressentido. Além disso, o clima de tensão não permaneceu só nessa época. Agora, em 2014, a Rússia integrou a Crimeia, que faz parte do leste ucraniano, como uma província pró-Rússia. Ou seja, a Ucrânia acabou perdendo uma parte do seu próprio estado para a Rússia. Isso foi uma invasão, isso foi um sentimento de desestabilidade e de desrespeito à soberania do povo ucraniano. Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso. É a Ucrânia tentando entrar na OTAN, tentando ser um país membro da OTAN já há muito tempo, e a Rússia tentando impedir que isso aconteça por medo, né, de diminuir a sua zona de influência aí, tanto no leste europeu. Alguns países do leste europeu são pró-Rússia, outros não, e acaba que a Ucrânia vira um tabuleiro desse jogo político aí entre Rússia e os países do Ocidente. E essa briga por petróleo e gás acaba afetando de uma forma geral muita coisa, não só na Europa, não só na Rússia, não só nos Estados Unidos, como também já chegou pra gente no Brasil, por exemplo, impactando no preço da gasolina. Por que isso impactou no preço da gasolina? Eu vou explicar isso de uma forma geral, porque eu fiz um outro vídeo no IGTV no meu Instagram falando sobre isso, então eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês acompanharem lá por que a gasolina aumentou tanto e o que tem a ver com a guerra da Ucrânia. Mas basicamente, pela Rússia ser um grande exportador de petróleo e o petróleo ser uma matéria-prima da gasolina e do diesel, como a Rússia está nesse conflito agora e vários países estão fazendo boicote à produção russa, o preço do barril do petróleo tem aumentado cada vez mais. O preço do barril do petróleo, se eu não me engano, está mais de $130. Então, para o Brasil, fica muito mais caro de importar esse petróleo também. Então, isso tudo impacta de uma forma geral. Se você tem a gasolina mais cara, se você tem um petróleo que você compra mais caro, você vai produzir a gasolina e vai ter que cobrar mais caro por aquela gasolina para acompanhar o preço da inflação. Se a gasolina está mais cara, os caminhões, os motoristas, enfim, todo o frete de produtos, hoje em dia 60% dos bens no Brasil são transportados por caminhões, são transportados por rodovias. Então, muito dos nossos bens e dos nossos produtos precisam da gasolina para ser enviado até os mercados, até as casas, até as indústrias. Quando a gasolina está cara, quando chega no mercado, provavelmente o produto também vai ficar mais caro para poder compensar a compra, o consumo daquela gasolina. Então, pra gente, acaba aumentando sim o preço do produto final e também o preço da gasolina, enfim, aumenta tudo. E a gente já tá com uma inflação super alta, o que prejudica ainda mais o bolso de nós brasileiros. Em relação à situação europeia, gente, a gente tem um conflito diplomático aí muito grande dentro da própria União Europeia, porque a França e a Alemanha são grandes compradoras do gás natural da Rússia. Elas utilizam esse gás natural principalmente para a produção de energias residenciais e de indústrias. E eles têm um gasoduto muito grande que liga a Rússia até a Europa, que foi recentemente desativado por conta desse conflito. Então acaba que também para os países europeus isso está sendo muito mais caro de ser consumido e eles estão tendo que ir por outras vias para conseguir tanto o petróleo quanto esse gás natural, o que acaba ficando muito mais caro em todos os sentidos. Então a Alemanha e a França, que são grandes consumidores desse gás natural, elas, ao mesmo tempo que elas estão ajudando a OTAN, elas também estão tentando apaziguar a situação para que não corte de vez essa parceria comercial, porque senão também vai prejudicar a economia destes próprios países europeus. Então é por isso que não tem como avançar de uma forma muito brusca em relação a isso, porque hoje em dia, devido a essa integração política e econômica de todos os países, hoje em dia, gente, todos os países do mundo, eles são extremamente integrados. São todos muito dependentes um do outro, né? É muito complicado essa situação toda, esse jogo político. Por isso que essas reuniões estão sempre acontecendo, para tentar achar um equilíbrio entre os países e principalmente procurar um cessar-fogo da Rússia, porque a questão humanitária tem sempre sido colocada em primeiro lugar
devido ao grande número de mortes de civis, né, de inocentes, nesse conflito tão violento. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais sobre isso. Eu espero que eu tenha explicado para vocês e que vocês tenham entendido mais ou menos a situação. Vou deixar aqui também na descrição algumas reportagens e notícias que explicam também o conflito para vocês conseguirem complementar esse conceito aí e estudar isso em casa, tá bom? Muito obrigada por terem assistido, deixa o joinha aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!